Não há pacto entre leões e homens! Ah, não vai fazer pacto com leões, não? Então faz o vídeo sozinho aí, homem. Oi, meu nome é Raul e este é o Espada Analisa, um quadro aqui do EspadaCast onde a gente vai analisar coreografias de luta, armas, armaduras de qualquer filme, série. Então o tema é Troia, do filme de 2004. No entanto, qualquer filme que retrata a Guerra de Troia, a gente tem que lembrar de um grande detalhe. A Guerra de Troia geralmente é vista de uma forma fantasiosa pela versão do Homero. Para você ter ideia, a Guerra de Troia por muito tempo foi vista com apenas mitologia. Muita gente nem acreditava que Troia existia de verdade. Só que lá no século XIX encontraram as ruínas de Troia e foi possível provar que Troia existiu. No entanto, como tem poucas evidências, então a gente sabe muito pouco sobre o povo troiano. A gente até não tem certeza os motivos da guerra certo, tá? Existem especulações sobre isso. Aposto que se você procurar aí no Google os motivos da Guerra de Troia, a maior parte vai ser sobre a história da Helena, Helena de Esparta, né? Que apaixona por Paris e vai para Troia. Alguns historiadores que acreditaram na Guerra de Troia, como o grego Tucídides. Tucídides acreditava que por mais que existisse a Guerra de Troia, ela não foi como Homero disse, lógico, né? Não tinha semideuses, deuses envolvidos na guerra. Inclusive, uma afirmação do Tucídides é que a afirmação que havia 1.000 navios, né? 1.000 navios gregos, era um baita de um exagero Homero. Geralmente na mitologia grega, principalmente nas histórias de Homero, é tudo culpa dos deuses. Todo o conflito da Guerra de Troia é culpa dos deuses por motivos mesquinhos. Paris, né, o filho do rei troiano, ele foi escolhido para eleger a deusa mais bonita. E como ele escolheu Afrodite, Afrodite ficou muito feliz por ter sido escolhida, então, em gratidão, ela faz a mulher mais bonita do mundo daquele tempo se apaixonar por Paris. Acontece que ela já era casada, e era casada com o rei de Esparta. Obviamente, o rei não ficou nem um pouco feliz aí com a situação e começou a guerra. É bem resumidamente isso. Bom, outro ponto muito importante, a Guerra de Troia se passa mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ela se passa mais ou menos 800 a 600 anos antes da época lá do Leônidas, sabe a história dos 300? Já que tem poucas evidências dessa época, a gente vai desconsiderar muitas coisas a respeito das armaduras, das armas. O filme então começa com as conquistas do rei Agamemnon. Ele está tentando conquistar a Tessália. No caso, a gente já observa vários detalhes. Nessa época, eles usavam bastante a infantaria. O motivo principal disso é porque a cavalaria não era tão evoluída ainda, não tinha sido criados os estribos, então se você lutasse montado num cavalo era muito perigoso, existia uma grande chance de você ser arremessado. Então o que acontecia? Nessa época a galera usava muitas bigas, então a gente pode ver aí que o comum uso de bigas para conseguir fazer uma cavalaria, digamos assim, efetiva. Claro que existiam pessoas montadas a cavalo. A maioria da galera montada a cavalo aí podia ser mensageiro ou às vezes até um cavaleiro mesmo. No entanto, eles evitavam de fazer carga ou, por exemplo, correr a cavalo em cima da infantaria, porque você ia ser jogado do cavalo para fora. Bom, você vai perceber que na proporção do filme existe pouquíssimas pessoas montadas a cavalo no filme inteiro. Grande maior parte é pessoas a pé, e isso o filme acertou. O rei Agamemnon, ele sugere à moda antiga uma batalha de dois campeões, né, dois heróis, assim evitando a batalha. É engraçado, né, ele falar a moda antiga, o cara é de 1.200 anos antes de Cristo. Então os reis gregos no combate chamam seus heróis, eles usam aquela magia do Harry Potter sonoros, porque eles gritam e fazem eco, né? Uma coisa que eu adorei nesse filme é que eles mostram que o metal não fica direto na cara da pessoa, né? Você percebe que tem couro ou o elmo envergado para não deixar o metal direto na cara, né? Bom,
Lembra lá do meu vídeo sobre a Sociedade do Anel, ou do Senhor dos Anéis, quando eu falo sobre os estilhaços vindo na cara? Então, o pessoal que fez o filme se preocupou com isso. Muito legal. No entanto, nessa época, as pessoas na realidade não tinham muita noção disso ainda. Então a maioria dos elmos encontrados nessa época não tinham viseiras. E a maioria deles, na verdade, não eram nem elmos maciços. Alguns costumavam ser várias plaquinhas amarradas. Você tem que lembrar que a fundição em 1200 a.C. ainda era muito primitiva. As armas, desde espadas e lanças, até mesmo principalmente os escudos desse filme, eu achei que ficaram bem jóia. As espadas até ficaram um pouquinho meio fantasiosas, mas elas não estão muito longe do que era na realidade. Esse escudo que vocês estão vendo aí é o estilo áspide. Áspides geralmente eles têm uma barra para segurar atrás para você manobrar. As lâminas não deviam ser prateadas, e sim cor de cobre ou bronze, já que elas eram feitas de cobre e bronze, né? Mas elas podiam ser pintadas, que era normal vir colorida, mas não cor prata, né? Ou elas podiam estar verdes mesmo, que é a oxidação natural do bronze. Bom, uma coisa que o humano sempre foi bom é matar outro ser humano. Existem várias maneiras de eliminar outras pessoas. Não me diga! No caso da luta de espadas, de adagas, punhais, uma forma tradicional é de você acertar pelo vão da clavícula e acertar até o coração. Inclusive era uma prática dos romanos, né? Eles usaram os gládios para fazer esse tipo de eliminação. Como acertar aqui pela clavícula até o coração era uma coisa assim bem corriqueira e bem comum, principalmente na antiguidade, então você percebe que uma coisa que todo mundo usa é a ombreira. Por motivos óbvios. Sem dúvida você não iria numa batalha sem ombreiras e nem sem elmo. Inclusive você percebe que até gladiadores usam essa combinação ombreira e elmo. Tem que ser muito burro para ir numa guerra antigamente sem proteger o ombro e a cabeça. Ai meu Deus, olha isso. Olha esse jumento aí, puta que pariu. Não é nem à toa que a luta do Bagrius dura apenas 30 segundos. Bom, Bagrius, você oficialmente é o guerreiro mais burro do Espada Analisa. Parabéns, parabéns, parabéns. Avançando a história, os príncipes troianos estão jantando com o rei de Esparta. Interessante é que os troianos, mesmo no jantar solene, eles estão de armadura, meio desconfortável, né? Bom, mas tudo bem, né? Tem que ser prudente mesmo, não pode arriscar. Bom, cuidado nunca é pouco, não é mesmo? Pera, o Pérez resolveu dormir com a esposa do rei, né? A rainha Helena, pleno... Pô, Pars, aí fica difícil defender, né, cara? Tem como te defender. Se você assistir a versão dublada de Troia, depois de assistir do Pacificador, vai ficar muito estranho, porque o dublador do Vigilante é o dublador do Paris. E deixa o cara muito mais idiota ainda na cena, porque tudo que o Paris fala, a maioria das vezes, é sem noção. Fica ainda mais engraçado. Falando em Paris, a versão original, ele não cresceu com a família dele, porque o rei sabia que ele ia ser o motivo da queda de Troia, então ele abandonou o filho, e o filho foi criado por pastores. Isso explica o motivo do porquê Paris não luta bem, porque ele não teve o treinamento adequado. Mas no filme eles mudaram isso, e ficou muito estranho. Como que o Paris viveu com o Heitor, teve os mesmos treinamentos, os mesmos professores, e o Heitor é um grande guerreiro, e o Paris não. Ficou muito estranho, né? Bom, logo que o corno descobre que a esposa dele fugiu com o Paris, então ele vai pedir ajuda pro irmão dele, que é o rei Agamemnon, aquele lá do começo. Então eles decidem invadir Troia, usando Helena como estupim para a guerra. O rei ordena então que o Boromir, Ned Stark, Ulisses, vá lá convencer o Aquiles a ajudá-los nessa guerra. Então tem a cena do Aquiles treinando com seu primo. E é legal que ele dá vários conselhos bons, como por exemplo, não resiste. Eu gosto bastante dessa cena do Aquiles lutando, treinando, que me lembra minhas lutas de espada de espuma, né, do Swordplay. Ele se move muito parecido. Sem contar que Aquiles tem um ótimo jogo de perna.
Perceba que quando a luta se aproxima muito perto, acaba tendo torções de braço, de pulso. É exatamente o que aconteceria na vida real, né? A luta não ficaria só nas armas, né? Inclusive é muito comum, se você vê em manuais, que chega muito perto, os caras enfiam o dedo no olho, sempre dá um jeito, porque a luta fica mais corporal. Mas o mundo não é feito de flores, não é mesmo? E uma parte chata desse treinamento aí é que o primo dele começa a girar igual os Trapalhões, ou Turma do Chaves, né? É muito feio. Um dos conselhos de Aquiles é sempre usar a mão direita na espada, né? No caso do primo dele que é destro. E no momento ali ele acaba trocando a mão. Então o primo dele reclama, né? E ele fala, no momento que você conseguir dominar a espada com as duas mãos, você não precisa mais receber ordens de ninguém. No caso, ordens seriam os conselhos, né? Ou as lições de luta. Então, de repente, Aquiles percebe alguém se aproximando e arremessa a lança. No caso, para avisar a pessoa que estou de olho. E no caso era Ulisses. Bom, Ulisses convence Aquiles a participar. É um detalhe que Aquiles, todo momento, ele segura a espada de forma segura, mesmo sendo de madeira. É um detalhe muito interessante do filme. Aquiles não sabe se quer ir mesmo para a guerra. Então ele consulta a sua mãe, que é uma deusa, para saber o que ele deveria fazer. A incerteza da vida é um risco que a gente vive correndo, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Imagina se você pudesse saber com certeza o seu futuro, mesmo que fosse apenas duas possibilidades. O primeiro caso é que você vai morrer idoso, ou seja, não importa o que você faça agora, você não vai morrer, porque não é o seu destino. Imagina você ter certeza que você vai morrer de velhice. Isso não é incrível? Imagina só a sua vida, como seria mais fácil. Não. Pera, achou pouco? Um pouco mais. Tá bom. Imagina que você vai encontrar o amor da sua vida. Um pouco mais. Tá bom, calma. Além de você viver bastante, ter o amor da sua vida, seus filhos vão te amar e ter orgulho de ter você como pai. Um pouco mais. Ok. Os seus netos também. Você vai ter vários netos, eles vão te conhecer e vão ter orgulho de você. É, tá bom. A segunda opção é, você vai morrer esse ano, talvez daqui a alguns dias. Porém, você nunca vai ser esquecido. A humanidade sempre vai lembrar do seu nome. Uhul! Desculpa, Aquiles, mas tem que ser muito idiota para escolher a segunda opção. A primeira opção é muito melhor. Então os gregos vão até Troia, né, para fazer a invasão. E aqui a gente vê os navios. Muita gente chama de trireme. Na verdade, esses navios não são trireme. Trireme é quando tem 3 andares, né, de remos. E nesse caso aqui só tem um. Mas você pode falar galé. De acordo com o filme, são 1000 galés e em cada galé existem 50 guerreiros. Ou seja, 50.000 guerreiros gregos estão indo invadir Troia. Interessante que Aquiles vai para a guerra, né, sabendo que ele vai ser lembrado para todo sempre. Só que a mãe dele não falou como, né, ele seria um exemplo. Ele poderia ser muito bem um exemplo de um cara burro. Porque no caso, ele tá indo com todo o vapor, indo na frente, né? E a galera até fala, meu, ele é tolo, ele quer conquistar Troia sozinho, com apenas 50 homens. E aí que tá, imagina se Aquiles fosse ali e morresse naquela ocasião, com apenas 50 homens enfrentando um exército troiano, e ele servir de exemplo, né? Não dê uma de Aquiles, não seja apressado, não seja burro. Porque se você parar para pensar, várias coisas da Guerra de Troia são usadas até hoje. Como, por exemplo, presente grego, cavalo de Troia. Inclusive, até é comum a gente falar isso de vírus hoje em dia, né? Aquiles poderia ter sido usado como exemplo ruim, né? Mas ele, dane-se, ele resolveu ir ali e se arriscou. Aquiles então desce do seu navio com os mirmidões, que o povo do Aquiles é da Tessália. E Mirmidões, provavelmente, que significa homem-formiga, seria mais ou menos o nome de um guerreiro formado. Tanto que Aquiles fala pro primo dele, você ainda não é um mirmidão. Bom, aí a gente tem uma cena bem idiota
que é os troianos tentando jogar flechas incendiárias em cima dos mirmidões. O que eles queriam fazer com flechas de fogo? E mesmo que eles tentassem tacar fogo no navio também, que tá úmido e molhado. Ah, falando em tacar fogo em navio grego molhado, vejam um episódio do Caçadores de Mitos sobre isso. Bom, ignorando o fogo das flechas que está sendo inútil, você percebe que o ataque dos arqueiros estavam sendo úteis, né? Pelo menos os disparos de flechas, porque estavam acertando os mirmidões ali. Até que o Aquiles consegue fazer uma formação fechada, né? Com os escudos, se proteger das flechas. Aí a história muda. Bem protegido, né? Ele começa a invadir a praia de Troia. No caso, os arqueiros começam a tirar flecha ainda, tem gente que joga lança. Bom, eles estavam em maior número, eles podiam circular a formação do Aquiles, né? Assim que os mirmidões chegam perto dos troianos, então eles gritam: separem-se! Que é um comando meio sem noção. Deveria ser carga, né? Que é para atacar, ou avança, ataca! Não separem-se, separem-se só para um para cada lado, né? Como é estranho esse comando aí. Só que a galera entendeu que era para fazer carga, então eles atacaram. Então nos combates você percebe que tem vários golpes de escudo, né? E aí que mostra também a diferença de ser um áspide e não o Oplon. Porque o Oplon ele é pesado, então você não conseguiria manobrar tanto como um áspide. Então no filme 300 mesmo, os caras fazendo golpe com o Oplon não seria tão possível daquele jeito não. Mas vamos falar de 300 no filme de 300, né? Aqui eles encontram um troiano usando uma armadura de papelão, porque a lança entra com muita facilidade, sai incrivelmente rápido, ou seja, a armadura não segura nada. Tem a pisadinha ali para tirar a lança do corpo, detalhe legal. Olha lá, pedrada na cabeça, que obviamente em guerras, né, até hoje em dia, se você tem uma pedra, você pode usar como arma. Ou será que na época de Troia não existia ainda pedra? Quer dizer, às vezes não. A maioria das batalhas do Troia até que fazem sentido, mas tem que ter as técnicas idiotas, lembra? As técnicas idiotas, porque isso é padrão de Hollywood. E lá tá lá o pula-cela, escondidinho. A Jax ficou com inveja do Aquiles, então ele é o segundo a chegar na praia, já vem no gás ali para enfrentar os troianos. E um detalhe muito estranho é que ele usa um martelo de duas mãos, um martelo longo. E não é uma arma muito precisa para essa época, né? É um combate rápido, né? O pessoal usa poucas armaduras mais leves. Então, para você se defender, seria fácil você segurar no cabo, né, do martelo do adversário. Sem contar que os danos que o martelo ia causar não seriam tão relevantes como seria no final da Idade Média, onde o martelo de guerra é muito apreciado para você acertar alguém com armaduras de placas, né? Para você amassar a armadura. Ali não tem muito o que amassar, né? Você vai quebrar as coisas, né? Assim, como eu disse, o martelo é eficiente. Dá para usar uma pedrada para matar alguém, dá para usar o martelo. Porém, o Ajax seria um guerreiro, digamos assim, mais formidável se ele usasse uma espada, né? Lanças, né? Como o Aquiles, por exemplo. Mas tudo bem, né? O cara quer bater com o martelo, fica à vontade aí. A Ajax leva uma flechada na coxa, arrebenta a flecha, fala assim: ah, frescura isso aí. E continua lutando com a coxa machucada. Tudo bem, ele é um semideus, ele pode. O cara foi lá com o martelo dele e tá com a coxa machucada. Faz o que você quiser, Ajax. Está chegando no templo, a maior parte da luta é legal. Só que tem dois detalhes engraçados. Que tem uma hora que parece que ele dá uma batidinha assim na costa do figurante, falando: ô cara, era pra você ter morrido. E o cara: ah é? Aí se joga. E também o escudo. Na hora que aqueles encaixam o escudo nas costas, vem uma flecha e acerta o escudo. É engraçado porque quem jogou Mountain Blade já deve ter feito isso várias vezes sem querer, sabe? Você guarda o escudo bem na hora que ia levar uma flechada. A luta no templo, ela é bem nostálgica pra mim, porque aparece várias coisas que eu fazia na época, no meu auge de swordplay. Teve uma época que eu treinava no engenho, então tinha parede, era um lugar fechado, então eu fazia bastante coisa que ele faz no vídeo aí. Uau! Infelizmente as pessoas não falavam que eu lutava igual Aquiles, mas sim que eu lutava estilo bailarina.
Bom, nesse momento os troianos perceberam que não dava para enfrentar os gregos, já que eles estão apanhando de 100 gregos e começam a se recolher das muralhas. Nesse momento o Heitor vai com a cavalaria ali para proteger os troianos que estão fugindo e vai no templo para ver o que está acontecendo ali, porque quer proteger os clérigos, inclusive a sua prima está lá. Já Aquiles, já que ele está ali no templo, ele aproveita saquear o templo e sacanear os deuses. Não é uma coisa muito inteligente, e um universo que você sabe que os deuses existem. Inclusive, a morte original do Aquiles, né, a clássica lá pro Homero, quem mata de fato Aquiles é o deus Apolo, que no caso Paris atira uma flecha e Apolo guia essa flecha até o calcanhar de Aquiles, que, como vocês muito bem sabem, é o único lugar vulnerável dele. Bom, no filme, quando Aquiles leva a flechada no calcanhar, a gente não sabe se Apolo fez alguma coisa, porque os deuses praticamente não aparecem. Aquiles vê o grupo do Heitor se aproximando. Aquiles, por um momento, ele achou que ele era o Ragnar da série Viking, já que ele ignora as leis da física, principalmente quando se usa uma lança, e ele arremessa então a lança e derruba um cavaleiro aos 200 metros de distância. E o Heitor fica com a cara de perplexo, com razão, né? Não era para ninguém conseguir fazer isso. Heitor, para se vingar, assim que está mais ou menos uns 20 metros do Aquiles, que seria uma distância razoável, ele se vinga jogando a lança no Aquiles. De longe, já mirando, mostrando que ele ia arremessar a lança. Então não foi muito difícil para Aquiles calcular ali a velocidade e a distância da lança para ele simplesmente esquivar. Então é uma esquiva bem válida. Lembrando que as cenas do Heitor é plausível, a do Aquiles arremessando a lança não. Aquiles na caruda assim resolve fazer uma armadilha no templo. Os troianos percebem que é uma armadilha, então eles pensam: foda-se, vamos entrar assim mesmo. E obviamente acabam apanhando. Mas é engraçado ver o pessoal todo com escudos grandes dentro de um templo, entre os pilares, lutando com dificuldade. É mais ou menos um duelo de foice no elevador, sabe? Você não consegue lutar direito. Aí tem aquele momento do diálogo do Heitor com Aquiles, só para mostrar que o Heitor é um dos poucos personagens do filme que pensam, que agem com lógica. E nesse momento o Aquiles se demonstra um maluco, um cara sem noção. Deixam o Heitor embora. Os gregos se reúnem, né? E a galera começa a bajular o rei, né? Falando: parabéns pela vitória. Mas a vitória obviamente foi do Aquiles, né? Aquiles que saiu atacando. O rei estava no navio ainda, mas enfim. Antes do Aquiles falar com o rei, os mirmidões arrumam uma sacerdotisa para ele, que eles pegaram ali no templo. No caso é a prima do Heitor. Claro que eles não sabiam que era a prima do Heitor, né? O Aquiles passa incríveis 30 segundos com ela e já se apaixona. O rei Agamenon então pega a sacerdotisa como para ele, né, como escrava, para deixar Aquiles louco da vida. E nesse momento do filme você percebe que por alguns segundos pode ser que a guerra de Troia mude drasticamente, porque Aquiles resolve matar o rei. Pensa o seguinte: imagine se o Aquiles matasse o rei e um monte de gregos enfrentassem o Aquiles, obviamente Aquiles ia acabar morrendo junto. Ou seja, sem o Agamenon e sem Aquiles, provavelmente a guerra de Troia não ia acontecer, né? Porém, a moça ali impediu a briga e você fica: putz, mano, fica quieta, deixa eles brigar. Mas não, ela impede a briga, então a guerra de Troia continua. Tecnicamente, ela foi a segunda pessoa a condenar Troia, porque a primeira foi Paris e a segunda foi ela, né? O rei Agamenon disse: poderoso Aquiles, silenciado por uma escrava. Aí também tem a reunião dos troianos. O Glauco então dá a seguinte informação: que ninguém nunca conseguiu invadir as muralhas e que os arqueiros troianos eram os melhores do mundo. Bom, não sei se o mundo tá bom de arqueiro não, porque no começo do filme ali os arqueiros mandaram muito mal, né? Heitor tá puto com razão, porque o conselho é totalmente supersticioso. Inclusive, se o Heitor vivesse hoje em dia, ele estaria brigando com a bancada evangélica do Senado, com certeza. Aí o vigilante, digo Legolas, digo o Paris, ele se oferece para lutar com o Milenal. Então, em troca de Helena, para tentar evitar a guerra. Como se isso fosse resolver, né, o Paris. Aí tem a cena no jardim, bonito, né?
o rei tá falando com o filho dele, dando conselho sobre a luta tal, e oferece a espada de Troia para ele lutar. É engraçado que a espada claramente é cega. Tá tentando sabotar seu filho, cara? De manhã, os dois exércitos se encontram para assistir a luta, né? Pela Helena. E você vê que tem gente pra dedéu aí. Não é à toa que 50 mil gregos talvez não seja o suficiente para conquistar Troia. Me corrija se eu estiver enganado. Parece que Agamenon entregara a sua espada cega para o seu irmão Menelau lutar contra Paris. Ou seja, se seu irmão ou seu pai te oferecer uma espada para uma luta de vida ou morte, não aceite, porque provavelmente é cega. Heitor dá boas dicas para Paris antes do combate. Duas delas são: deixe o seu adversário cansar, né? Faça ele errar e ficar cansado. E o segundo é de você focar na luta. Não pense em Helena, não pense em Troia, pense apenas nas suas espadas e naquele momento. Isso é essencial para um duelo. Um conselho de amigo: se você um dia for fazer um filme medieval, antigo, tanto faz, e querer colocar a perspectiva da pessoa que esteja usando o elmo no filme, não faça. Não vai ficar bom, não vai ficar realista, vai ficar esquisito. Por favor, evitem isso, galera. Menelau foi bem imprudente em se livrar do escudo. Porém, ele percebeu que Paris não sabia lutar direito, então ele deixou a mão esquerda dele livre para poder ficar humilhando o garoto, agarrando, atrapalhando ele. Que era mais o objetivo dele, antes de matar Paris, era humilhá-lo. Um erro comum em qualquer lutador que seja inexperiente de qualquer artes marciais, alguém que não sabe lutar direito, se quiser girar, não acabar fazendo um golpe sem mirar. Por exemplo, né? Se você for girar, você tem que mirar primeiro e não sair girando sem ver, que é o que o Paris faz. Pô, Paris, aí não tem como acertar, né, cara? O Menelau, então, ele faz vários golpes contra o escudo de Paris. Na verdade, esses golpes não estão sendo inúteis. Ele tá buscando brechas. Brechas? Mas o Paris está atrás do escudo. Que brechas são essas? Simples. Se você ficar batendo no escudo, a única alternativa para o cara que está atrás do escudo é tentar revidar, né, para sair dessa situação. Nesse caso, ele está dando o braço direito, né, seu antebraço direito. Então, no caso, o Menelau está praticamente caçando o braço direito do Paris. No entanto, em vez do Paris tentar revidar, ele ficou se agachando atrás do escudo. Isso, ele ficou numa altura muito boa para o Menelau dar um chute e acabou caindo. Tão humilhante que ele perde o escudo, a espada e o elmo. Pega o escudo, a espada e começa a brigar como se fosse uma criança. E é engraçado porque o Menelau realmente trata ele como criança, ri da cara dele, inclusive arranca o escudo da mão dele muito fácil. O Menelau então faz uma torção básica de pulso no Paris, mas eu não entendi porque ele parou nisso, tanto que acabou dando uma brecha pro Paris finalmente acertar ele, dando um murro na cara dele. Mas isso é a última coisa que o Paris consegue fazer. Menelau rasga a coxa. Putz, mano, coxa rasgada. Aí é complicado pra ficar de pé e lutar, hein? É verdade. Mas Paris ainda tem os braços para lutar. Mas Menelau bate com a falsa na espada e o Paris simplesmente solta. Ah, é difícil defender, né, Paris? Você não se esforça, meu. Tem como te defender. Quando finalmente Menelau então vai executar Paris, é engraçada a cara, né, dele. O Paris olha com uma cara tipo: ô maluco, você tá doido, velho? E mete o pé, deixando o corno muito pistola com a situação. Ele grita pra Helena: foi por isso que você me deixou! Bom, o Paris vai lá chorar nas pernas do irmão, né, do Heitor. Nesse momento a gente descobre que Menelau também usava uma armadura de papelão. Acho que ele achou que uma armadura de verdade não é precisar, né, já que o Paris não sabe lutar direito. Então ele falou: vou usar uma armadura de papelão, assim eu sou mais ágil. Por que eu acho que é de papelão? Simples.
O golpe do Heitor transpassa a armadura, o corpo do Menelau e a armadura do outro lado. Com muita facilidade, como se fosse manteiga. Então a armadura não serviu para nada, né? Vale lembrar que se você quisesse furar uma armadura, provavelmente a pessoa teria que estar no chão ou contra a parede, né? Porque a resistência da armadura, ela empurraria a pessoa. E o cara estava de pé. Então a chance de você dar uma cutucada nele e ele ir para trás é muito maior do que transpassar ele, né? Ele teria que estar preso no chão, né? Tá com as pernas, sei lá, no cimento. É verdade. Depois da morte do Menelau começa a treta, né? O irmão dele fica louco, mandam os gregos atacar os troianos. E é interessante que muita gente percebe a cagada de você querer atacar os troianos na frente dos muros e dos arqueiros, né? Ulisses disse: nossos homens estão muito perto do muro. E o Aquiles ali nas montanhas assistindo: para trás, idiotas, para trás! Enquanto isso, o rei Agamenon gritava: avança! Avança! Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Aquiles dá uma sugestão muito vaga: façam filas! Pô, vai fazer fila? Ele quis dizer, façam formações, fechem os escudos, né? Ele devia ter sido mais específico, mas tudo bem. Ele tava gritando ali na montanha e ninguém tava ouvindo ele mesmo, né? Falando em comando sem noção, o Heitor grita: linha da frente, avança! Percebeu? Ele mandou apenas a galera que tá de frente com os inimigos avançarem, todo o resto não. Mas na real ninguém obedeceu ele, porque todo mundo entendeu que avança ou carga e todo mundo foi pra frente, mesmo não sendo a linha de frente. Que eu acho que era o ideal, né? Porque ele só queria que uma única linha andasse. Tem uma cena bem inusitada que é o Ajax dando uma escudada no Heitor. Só que o Heitor era no cavalo, então ele dava cambalhota com o cavalo, graças à força do Ajax. E falando em Ajax, tem uma cena muito estranha que ele puxa um cara com martelo. No entanto, o cara tá com o elmo meio solto na cabeça, então se você ver rápido, parece que o cara tá com a cabeça pendurada. Ajax, ele se move meio lento, bem imprevisível. É até estranho como ele consegue acertar a galera, porque dá pra você pegar o time dos golpes dele muito fácil. Tanto que o Heitor esquiva, de certa forma, com facilidade e consegue defender do cabo, né? Mas não sei porque só o Heitor consegue fazer isso. Tá bem na cara que é plausível. Bom, lembra das técnicas idiotas? Tem uma que se chama dançando no polydance. No entanto, é interessante que o Heitor não tenta fazer isso. O Ajax que o força a entrar nessa situação, que é muito engraçado. Ele empurra com o martelo e trava o Heitor nessa situação aqui. No entanto, o Heitor, em vez de aproveitar que ele está dançando no polydance, ele simplesmente age como um ser humano normal. Então ele solta a espada e fica livre. Daí ele pode usar as mãos. Embora ele estivesse com as mãos livres e podia, sei lá, apertar os olhos do Ajax, ele resolveu dar uma cabeçada. Imagina você dar uma cabeçada num monstro de 2 metros de altura que derruba cavalo com escudada. Eu não faria isso, hein, Heitor? Heitor tenta se recuperar com uma lança que ele encontra no chão, mas Ajax dá o cabo do martelo na cara dele. Deve ter doído muito, nossa, cena. Mas Heitor não desiste e ele encontra um escudo que ele se defende e acha outra lança. Enquanto Ajax bate no seu escudo com o martelo, ele revela e acerta Ajax. Ele enfia com tanta força a lança no Ajax que fez até direitinho a biquinho. Olha só que bonito. Que coisa mais fofa, gente. Ajax, então, com a lança enfiada nele, ele quebra a lança e usa o cabo da lança quebrado para ficar batucando no Heitor. Ajax já levou flechada, já levou lançada, mas pô, tem que ter limite, né? Depois que leva uma espadada também ao lado de onde ele tinha levado uma lançada, aí finalmente o cara se acalmou. Imagina que você é Agamenon, você acaba de ver o seu herói Ajax morrendo, você vê o seu exército apanhando na frente das muralhas de Troia, o que você faz? É óbvio, avança!
A galera começa a apanhar tanto, até que o Ulisses teve que ir lá no cara e falar: mano, foge, você não vai ter mais exército e ficar avançando. Até que o cara pensa: tá bom, vai, recua! Desculpa, mas é muito ridícula a musiquinha de vitória que toca quando os gregos estão fugindo. Parece muito que filme de sessão da tarde. Heitor, ele é bem prudente, né? Inclusive, quando os gregos estão fugindo, a galera quer ir atrás deles, aproveitar, fazer a vitória. O Heitor fala: não vamos passar dos limites dos arqueiros, né? Que os arqueiros estão nos cobrindo. Foi bem inteligente, assim ele conseguiu prevenir baixas no seu exército desnecessário. Será que ele derrotaria Agamenon se ele fosse seguir eles até os barcos? Não dá pra saber. Eu acredito que não. Eu acho que o Heitor escolheu muito bem não seguir. Mas Heitor vai acertar ainda mais. Ele faz um ataque noturno contra os gregos. E pasme, ele consegue fazer aquelas flechas de fogo valerem a pena. Como que ele faz? Ele incendeia a praia, depois ele joga um monte de bola gigante de feno e começa a pegar fogo ali o acampamento grego, tem um monte de gente que fica queimado, então ele cria ali um pandemônio ali no acampamento grego a noite inteira. Detalhe, os troianos fazem isso no meio da noite e ficam ali descansando, deixando os gregos gastando energia no desespero. Quando amanhece, você olha a cara dos gregos, né? Tem os detalhes deles estarem tudo sem dormir, estão tudo com olheira, estão cansados, enquanto os troianos estão bem descansados, porque alguns troianos atrapalharam os gregos e a maioria dos troianos ficaram de boa. Então eles foram lutar ao amanhecer, ou seja, descansados. Cara, é muito legal ver filme que tem personagem que pensa. Obrigado por existir, Heitor. Um detalhe legal é mostrando eles acertando golpes nas gargantas. Em vez de fazer batida, que não faz muito sentido, eles deslizam as lâminas, tá? É interessante porque as pessoas parecem que esquecem que espada é uma arma de corte. É você imaginar cortar pão. Você corta assim ou você corta assim? Exatamente isso que mostra na cena. Eles vão degolando as pessoas, passando as lâminas e não sair batendo. Bom, o primo do Aquiles tem uma ideia excelente. Vou me fingir ser Aquiles. O que pode dar errado? Na hora que o primo de Aquiles encontra o Heitor, a galera até para de batalhar, mano. Todo mundo fica quieto porque quer assistir a luta do Heitor e Aquiles. Bom, o primo do Aquiles, ele luta bem melhor que o Paris, pois ele e o Heitor, várias vezes eles giram e miram. Você percebe que eles fazem o giro correto. Pô, Paris, você é o único que não entendeu como funciona isso, né? No entanto, o primo do Aquiles é mais fraco que o Heitor, ele começa a fraquejar vários momentos. É até interessante que você vê que os gregos ficam bem confusos, tipo, nossa, como é que o Aquiles tá tão ruim? Ué, o que tá acontecendo com o Aquiles? Obviamente, o Heitor mata o primo do Aquiles, e essa situação aí deixa a galera totalmente desanimada. Porque todo mundo achou que era Aquiles e viu que não era o Aquiles. O Heitor ficou para baixo, o Ulisses ficou para baixo, todo mundo ficou para baixo. Tanto que a batalha encerrou. A galera tava se matando até agora. Viu Aquiles e Heitor lutando, vamos parar para assistir. Ah, não era o Aquiles, mano. Todo mundo ficou cabisbaixo. Os troianos resolveram deixar os gregos em paz e voltaram para sua casa. E os gregos foram recolher os mortos, né? Todos cabisbaixos. Que pena. Aquiles fica pistolaço com a morte do seu primo. Eu tô brabo, mano. Então ele vai até a Troia, né, e desafiar Heitor. E é interessante que ele tira o elmo e fala: pra você ter certeza que sou eu, né? Pra você ter certeza com quem tá lutando. E é uma das poucas cenas no cinema que faz sentido o cara tirar elmo, já que ele queria revelar a sua identidade. No caso, o Heitor, ele tira o elmo também. Mas no caso dele, eu acredito que seja mais por ser cortesia, por ser um cavalheiro. Pô, meu adversário vai lutar sem elmo, então eu também vou lutar sem elmo pra não ficar na vantagem, uma coisa assim. Questão de honra. Gosto bastante da luta do Heitor e Aquiles, que eles têm bastante jogo de perna, muito bom. Jogo de cintura também, muito bom. A única coisa que eu não gosto muito é que eles são meio ruins com guarda de lança, né? Em vez de, por exemplo,
atacar, puxar, não, né? Eles deixam esticar, eles ficam bem abertos com as lanças. A cena que o Aquiles faz o estilo escorpião dele, e muita gente, né, tentando imitar ele para ficar jogando sinuca. E, na verdade, ele faz isso apenas uma única estocada para girar, né? É um golpe lateral pela direita. Tem um momento que o Heitor trava a lança do Aquiles com a própria lança, né? Eu fico usando aquela força. Aí nesse momento o Aquiles usa o escudo para quebrar a lança do Heitor. Ficou meio esquisito, porque por mais que faça sentido a trava aqui, né? Você tá segurando com firmeza a lança, ficou meio falso a jeito que o escudo quebra a lança. Sei lá, mano, parece que a lança é feita de isopor. Legal então que o Heitor sem a lança, o Aquiles não deixa, né, ele simplesmente sacar a espada, ele fica batendo no Heitor, então o Heitor sofre bastante para conseguir sacar a sua espada. Nesse caso, acaba então ele conseguindo travar a lança do Aquiles com o escudo, né? Aí meio que ele devolve quebrando a lança do Aquiles e nessa oportunidade ele consegue sacar a espada dele. Outro detalhe interessante dessa cena é que o Heitor ele usa a grévia na hora que ele vai quebrar a lança do Aquiles. Ele mesmo acerta as grévias do Aquiles. Uma coisa que muita gente que luta com o escudo DVA, né, no Swordplay, é acabar colocando o escudo na costa, né, para lutar estilo Aquiles. Mas assim, é meio arriscado, né, uma luta desse naipe. Uma luta DVA, que o risco é menor, faz mais sentido. Uma coisa que eu não gosto muito, que vários professores de artes marciais ensinam, é querer esquivar aqui por baixo. Geralmente quando você esquiva para baixo, você tem que sair da linha de combate, digamos assim, né? Você faz isso, provavelmente você vai levar um chute, né? Então geralmente você sai, né? E num combate de armas ainda, é muito mais arriscado você só agachar e voltar. Tanto que é bem legal que o Heitor e o Aquiles, eles mostram a diferença. O Heitor, ele esquiva aí e faz mais ou menos esse movimento. E o Aquiles aproveita então, pá, dá uma cotovelada na cara do Heitor. Aí depois o Heitor parece que quer se vingar, e na hora que o Aquiles agacha, o Aquiles é mais inteligente. Então ele agacha saindo, né, da linha. Então o Heitor nunca consegue se vingar. Depois que o Heitor levou a cotovelada na cara, ele parece que fica bem desesperado. Você percebe que ele tá ofegante e ele começa a fazer vários golpes a esmo. E nesse momento Aquiles ainda não está ofegante e está mantendo o ritmo. Você percebe que o mesmo ritmo do começo da luta do Aquiles até esse meio da luta não alterou. Bom, com os golpes desesperados do Heitor, ele consegue acertar o peitoral do Aquiles, né? Nesse segundinho que o Aquiles olha assim, epa, o cara me acertou, o Heitor no desespero achou, nossa, achei uma brecha, então ele acaba enfiando a espada com tudo no Aquiles. Isso foi um grande erro, né? Porque ele acabou dando o braço inteiro pro Aquiles. Aquiles aproveita a situação. A derrota do Heitor foi bem aí. Foi nesse momento quando ele tenta enfiar a espada no momento errado. Porque logo em seguida, então, Aquiles dá o chute nele, que ele vai acabar tropeçando na pedra e torcendo o pé. E falar a verdade, mano, torcer o calcanhar, cara, atrapalha muito, muito, muito a luta. Heitor vai engatinhando e ele encontra uma das pontas de lança, daí ele começa a tentar tirar proveito disso. Só que em vez dele usar, né, em guarda, ele acaba fazendo meio que de qualquer jeito, facilitando bastante o trabalho pro Aquiles. O Aquiles nesse momento até começa a ficar ofegante, mais cansado, porque a luta já foi extensa. Mas desde o momento que ele pegou o braço ali do Heitor, ele já estava sabendo que ia vencer. Heitor acabou morrendo com a própria ponta de lança, né? Porque nos golpes aleatórios dele, o Aquiles pegou e devolveu nele. Aquiles foi totalmente desrespeitoso com o Heitor,
pegou o corpo dele, sacaneou lá, amarrou na biga, saiu chacoalhando pelo corpo. Foi bem deselegante da parte daqueles. E aí que me vem a dúvida. Por que os arqueiros não fizeram nada? Se o Aquiles tivesse deixado o corpo do Heitor para os troianos, tudo bem, faz sentido deixar o Aquiles embora, porque ele ganhou o duelo justo, beleza. Porém, ele sacaneou o corpo ali do príncipe deles, na frente deles. Por que eles não fizeram nada? Era pra ter metralhado o Aquiles, poxa, fizeram ele de peneira. Vocês estão cheios de arco, cheios de flecha, o cara tá no alcance de vocês, tá na tua frente. Bom, os gregos então perderam 2 importantes batalhas, eles estavam desanimados. Aí Ulisses tem a ideia lá do cavalo de Troia, né? Enfim, aí tem muita coisa estranha. O cavalo de Troia já é uma coisa meio sinistra, sabe? Sei lá, na história beleza, mas você vendo num filme, fica muito viajado. É muito estranho que eles não perceberam que tinha gente dentro. E, inclusive, puta trabalho pra levar aquele cavalo lá pro meio, cara. E não ficaram vigiando. Inclusive, o cavalo fica na frente de um monte de tochas e ninguém percebe a galera saindo. E antes disso, né, um dos vigias de Troia encontrou os barcos dos gregos. E a galera mata ele, beleza. Mas ninguém da Troia se tocou, tipo, nossa, cadê o João? João ia passar ali na praia tal, era pra ter voltado, onde ele está? Ninguém percebe que o cara sumiu, mano. Ninguém se dá conta. A galera enche a cara ali, feliz que ganhou o cavalo, porque eles acham que os gregos foram embora e tal. Eles fizeram, sei lá, mano, foi muito estranho. Como o Paris mesmo disse, parece que eles nem perderam o príncipe. E realmente, mano, do jeito que os caras estavam agindo ali, parece que eles nem ligaram pra morte do Heitor. Engraçado depois, né, que os gregos começam a invadir Troia. Bem no começo, eles vêm gritando, fazendo baderna, barulho, e a cidade é gigante. Dava muito tempo para os troianos tentarem fazer uma defesa mais eficiente. Era para eles terem dado muito mais trabalho para os gregos, porque os gregos deviam ter ido mais furtivos. Eu não fui muito convencido por essa cena não, tá? Eu acho que era para ter tido quase um empate ali, porque dentro da cidade tem mais pessoas, né, para se defender. No caso, os gregos aparecem matando pessoas normais que não sejam militares. Então aquela coisa, tem um monte de militar dentro de Troia e civis. Eles vão se defender. Não estou falando que os gregos iam perder. Claramente os gregos iam vencer essa batalha. Mas eu acho que eles venceram fácil demais. Paris resolve então entregar a espada cega lá que o pai dele deu para ele para o Enéas. Meu nome é Enéas! Agora sim os troianos estão bem. Enéas guia os sobreviventes dos troianos lá para Roma, tá? Mas daí é outra história, a história do Enéas. O filme praticamente acaba com a morte do Aquiles, que acontece um pouquinho depois do Agamenon. E você vê que Aquiles morre ali no gramadinho, que é claramente artificial, né, produção? Logo depois que mostra a morte do Aquiles, tem o funeral dele, que só dá 1 minuto, acho que de vídeo, e o filme acaba. Basicamente, não importa o que acontece com os gregos, com os troianos, nem Ulisses direito tem muita relevância. Praticamente o único protagonista mesmo da história que ficou vivo foi o Paris, e não mostra o que acontece com ele, nem mostra o que acontece com a Helena. Provavelmente eles fogem, né, pra onde o Enéas foi, mas o filme não mostra isso. Bom, pessoal, praticamente essa foi a análise. Eu sei que foi grande. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, curta, compartilhe, comente, participa aí das nossas enquetes. Aliás, seja membro. Por apenas R$ 1,99 você pode ajudar bastante o SpadaCast. A gente vai comprar equipamentos novos, arrumar mais armas aqui para eu ficar destruindo aqui o cenário, tá bom, pessoal? Então, por favor, ajude a gente a crescer. E muito obrigado. E não aceite presentes de grego.